É com pesar que trazemos a notícia do Fute Clube aos torcedores do Corinthians. Acaba de acontecer um acidente trágico que deixa alguns feridos. Então no Fute Clube Olá, deixa para esse vocês acidente aí a aconteceu notícia. por volta das 3 horas da manhã. Era um comboio com 16 ônibus que saíam aqui do estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, após a partida do Corinthians contra o Cruzeiro. Esses torcedores corintianos estavam voltando para casa em São Paulo quando o acidente aconteceu. 2 dos ônibus já tinham passado, quando o terceiro, de acordo com os próprios torcedores que estavam no interior do ônibus e sobreviveram ao acidente, o motorista começou a gritar, dizendo que o veículo tinha perdido os freios. A principal suspeita do Corpo de Bombeiros, que deve ser confirmada depois pelo trabalho de perícia da Polícia Civil, é de que o motorista, para evitar uma tragédia ainda maior, tenha jogado o ônibus no barranco. Ele bateu no barranco e depois tombou na pista. 7 pessoas acabaram morrendo na hora. 4 delas ficaram embaixo do ônibus e outras 3 ficaram presas às ferragens. Houve uma tentativa do Corpo de Bombeiros de liberação dos corpos dessas pessoas ainda com vida, mas não houve tempo, elas acabaram morrendo ainda no local. Os corpos foram retirados e encaminhados para o Instituto Médico Legal para a realização também do trabalho de perícia. 6 pessoas que estavam no interior desse ônibus dispensaram atendimento médico e permaneceram ali no local acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros. Outras 27 pessoas precisaram ser resgatadas. Uma delas saiu de lá no helicóptero Pegasus da Polícia Militar com destino ao Hospital João 23, que é a maior emergência pública aqui do estado de Minas Gerais e um hospital referência também do atendimento de politraumatismos. Ela foi para o melhor hospital que poderia ir nesses casos. O estado de saúde dela é considerado estável, não corre risco de morte, assim como as outras 26 vítimas que foram resgatadas para diferentes hospitais aqui da região. Algumas foram para o hospital da cidade de Oliveira, que fica bem próximo ao ponto onde o acidente aconteceu, e outras foram encaminhadas para hospitais de Contagem e de Betim, que são cidades da região metropolitana aqui de Belo Horizonte. O trabalho, depois da retirada das vítimas de dentro do ônibus, ficou focado em tentar liberar a pista. Isso porque 2 ônibus já tinham passado, o terceiro se envolveu no acidente, mas outros 13 ônibus repletos de torcedores do Corinthians estavam presos ali depois do local do acidente, né? Na verdade, antes do local do acidente, tentando seguir para casa. Houve um longo congestionamento formado nesse ponto e, para não deixar a situação ainda mais complicada, os funcionários da empresa que administra aquele trecho ali da rodovia Fernão Dias, da 381, eles fizeram um bloqueio 6 quilômetros antes do local do acidente, começando a desviar o trânsito para a lateral. Só depois do trabalho de retirada desse veículo ali da pista é que o trânsito vai poder voltar a fluir normalmente na região. As nossas equipes agora devem também procurar essas vítimas nos hospitais para saber o estado de saúde de cada uma delas, ouvir principalmente o motorista para saber o que realmente teria acontecido, e o trabalho de perícia da Polícia Civil, realizado não só nos corpos das vítimas que morreram, mas também no próprio ônibus lá no local, é que deve determinar também a real causa desse acidente. O trânsito continua bloqueado totalmente aí nessas 2 pistas da Fernão Dias, na altura da Serra de Igarapé, no sentido São Paulo, e deve permanecer assim ao longo do restante desse domingo, até que o ônibus seja realmente retirado e o trânsito possa voltar a fluir na região. Então, quem está na área metropolitana de Belo Horizonte ou nas proximidades de Igarapé e pretende passar por ali, é bom esperar ou procurar uma outra rota para não acabar ficando preso nesse longo congestionamento que se formou por lá. As nossas equipes, claro, vão continuar acompanhando aí os desdobramentos desse caso. E segundo o que ele me disse, o motorista gritou, né? Essa foi a realidade que aconteceu. O motorista gritou, né, no ônibus. Muita gente estava dormindo, gritou para se segurar em alguma coisa, porque o freio já não tinha mais o freio. Então eles andaram pela Fernão Dias num declive durante uns 40 segundos sem freio. O ônibus tomou velocidade, aí foi uma gritaria dentro do ônibus. Você desculpa o grupo aí que eu estou um pouco emocionado. Só quem tem filho sabe, entendeu? E eu tô muito chateado pela família que uma hora dessa tá em desespero com os filhos que perderam. E pelo que eu vi aí, o que ele falou, o motorista foi um herói, cara. Entendeu? Porque ele sem freio, numa descida, ele desviou de um caminhão
ele gritou que ia bater no caminhão, se segura todo mundo. Ele desviou do caminhão e jogou o ônibus num barranco, porque do lado esquerdo era um declive maior, era um barranco. Se vai pro barranco do lado esquerdo, o ônibus não sobrava ninguém. Então ele teve que jogar por uma parede de barranco de terra, entendeu? Então ele foi um herói. Só passando para vocês a realidade. A reportagem já tá metendo o pau no motorista, entendeu? Mas ele foi um herói, porque ele ajudou eles. Infelizmente algumas pessoas morreram, estão machucadas, mas ele salvou muita gente, inclusive meu filho, entendeu? Desculpa aí, gente. Bom dia a todos.